Opa, tá gravando, tá valendo, começando aqui o nosso encontro, a matemática financeira e os logaritmos. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Temos uma noite importante, uma aula importante. Vamos falar de um tema recorrente nas provas de matemática financeira das principais bancas elaboradoras de concurso, particularmente da Banca Fundação Carlos Chagas, também da Banca Fadesp, responsável pelo concurso da Cefa Pará, ok? Se você vai fazer uma dessas provas elaboradas pela Fundação Carlos Chagas, que estão aí com o edital aberto na praça, não é? Você faz São Paulo, você faz Goiás, você faz Mato Grosso, ou se vai fazer a Cefaz Pará, fica de olho aqui porque essa aula importa e importa muito para você. Quem é concurseiro raiz sabe que um pontinho a menos pode deixar você de fora, e isso é muito mais comum do que vocês imaginam. Então, a gente tem verdadeiramente que valorizar cada ponto da prova. E é para isso que estamos aqui, né? Para garantir aí que não vamos deixar escapar um ponto que o seu concorrente tem tudo para perder. Olha como fica mais importante ainda, não é? Você vai ganhar algo que a concorrência provavelmente não vai conquistar. Eu vou colocar aqui, vou mudar aqui para a nossa lousa, para a gente começar os trabalhos. Muito bem. Então, vamos juntos, vamos lá, atendendo a milhares de pedidos aqui. O nosso colega diz: cadê, professor? Vamos juntos, vamos lá, né? É o meu jargão, faz 1000 anos que eu começo a aula sempre nessa empolgação, porque, afinal de contas, nós não temos tempo a perder, temos que aqui aproveitar o nosso tempo da melhor maneira. Muito bem, vamos logo aqui partindo com tudo, porque não há tempo para filosofar, né? Vamos ganhar o nosso ponto. Onde é que o logaritmo aparece na matemática financeira? Não é um caso só, não, tem mais de um, tá? Vamos começar aqui pelo primeiro. O primeiro caso, qual é, professor? É quando estivermos ali no regime composto, a fim de resolver uma questão de juros compostos, né? A fim de resolver uma questão de juros compostos, e a questão vai perguntar pelo tempo, quanto tempo durou essa operação? Ora, vamos lá, vamos pensar juntos. Isto aqui cai em prova com bastante frequência, né? E a banca FCC, a banca Fadesp são duas que gostam muito disso. Então a gente tem que começar aqui recordando a nossa equação fundamental dos juros compostos. A equação fundamental dos juros compostos, montante é capital que multiplica pelo parêntese famoso 1 mais i elevado a n. Então, você, olhando para essa equação, percebe facilmente que o tempo, né, aparece no expoente do parêntese. Aparece no expoente do parêntese. Nós vamos ter que isolar esse nzinho aqui, ó, esse aqui, ó, que aparece aqui no expoente do parêntese. Então, vamos fazer um breve desenvolvimento algébrico até chegarmos a este formato bem aqui. Nzinho é igual ao logaritmo de montante sobre capital dividido pelo logaritmo de 1 mais a taxa i. Tá? Professor, rapaz, eu tenho que decorar essa fórmula aqui? Não, só se você quiser ganhar o ponto na prova, tá certo? Não é obrigado, não. Viu, doutor Rainer? Tá na Constituição, rapaz. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, se não em virtude de lei. Não tem nenhuma lei que eu conheça mandando você decorar esta belezura aqui. Mas se você quer muito ganhar o ponto na prova, eu recomendo que você memorize, tá? Mas, professor, tem um jeito de eu saber como é que eu saio daqui, da equação fundamental, e chego aqui? Tem, eu vou mostrar para você. Não é difícil, não, tá? Vou mostrar para você. Mas na hora da prova, o tempo é o nosso
bem mais precioso. Se você leva decorada a formulazinha aqui de baixo, você ganha o tempo de deduzi-la. Seu concorrente vai tentar deduzir, ou nem isso, né? Mas você já tem ela decorada, já matou aqui rapidinho. Vai matar a questão, tá? Como é que nós chegamos neste formato, né? Do log de montante sobre capital dividido pelo log de 1 mais i. Então, vamos lá. Você precisa saber disto, né? De uma propriedade do logaritmo chamada propriedade da potência. O logaritmo de um valor qualquer, o logaritmo de um valor qualquer elevado a um expoente, olha o que acontece com esse expoente. O expoente migra aqui para fora do logaritmo. Ah, professor, dá uma olhadinha aqui, ó. Logaritmo de 2 elevado à terceira é o logaritmo de um valor qualquer elevado ao expoente. O que vai acontecer? O que é que vai acontecer com esse expoente? Vem aqui para fora do logaritmo. Aí ficamos com 3 vezes logaritmo de 2. Tá? Esse é a propriedade chave. Não é a única, mas é a mais importante que você tem que se lembrar na hora de ganhar o ponto da matemática financeira, tá? Olha outro exemplo aqui, ó. Vamos lá. Logaritmo de um parêntese, parêntese é um valor qualquer, elevado a um expoente. Elevado a um expoente. Toda vez que houver logaritmo de um valor qualquer elevado ao expoente, pela propriedade, esse expoente migra para o lado de fora. Ele sai do logaritmo, vai lá para antes do logaritmo, n vezes logaritmo de 1 mais i. Ok, gente? Eu acho que já está, né? Já matamos essa charada, não foi? Aí olha o que a prova pode fazer com você, ó. A prova vai trazer um dado adicional, ó. O dado adicional que ela vai trazer é log de 2 é igual a um determinado valor, bem aqui. Log de 2 é igual a um valor qualquer. Ele vai te dar esse dado adicional. Só que na tua resolução, você não chegou a log de 2, você chegou a log de 4. Mas aí não vai me adiantar nada, porque o dado adicional era log de 2. O que eu vou fazer? Aí você vai pensar e vai dizer assim, ó, log de 4 é o log de... Quem é 4? É 2 elevado ao quadrado. Ah, professor, que beleza, hein, rapaz? Ó, esse expoente aqui, o log de um valor elevado ao expoente, o expoente vem lá, sai do log e vem aqui para trás. Vai ficar 2 vezes o logaritmo de 2. E o logaritmo de 2 vai ser o dado da questão. Aí você consegue completar a sua resolução. Você consegue completar a resolução? Ah, professor, que moleza, hein, rapaz? Moleza. Se você tiver filho aí, adolescente, pode trazer ele para assistir essa aula, porque ele vai acompanhar. Menino de 10, 12 anos já entende isso aqui na maior facilidade. Quanto mais vocês que já passaram dos 17, né? Vamos lá. Mais um exemplo. Olha aqui o exemplo 4. Log de 27. Log de 27. Só que a questão te deu um dado adicional dizendo quanto era o log de 3. Log de 3 é igual a alguma coisa. Ó, muito bem. E aí você, no meio da sua resolução, lá pelo meio da resolução, você chegou a log de 27. Mas não serve para mim 27, porque o dado adicional foi log de 3. Aí você pensa, né? Rapaz, 27, eu já vi esse número aparecendo com alguma potência. 3 vezes 3 é 9. 9 vezes 3, 27. Então, 27 é 3 elevado ao cubo. Oh, que beleza! Então, onde havia 27, você vai chamar agora logaritmo de 3 elevado à terceira potência. E pela propriedade que já estamos aqui trabalhando, você já entendeu, já assimilou, logaritmo de um valor qualquer elevado a um expoente
esse expoente sai do logaritmo, migra lá para fora do logaritmo. Aí ficaremos com 3 vezes o logaritmo de 3. E agora sim, vai dar certo. Por quê? Porque esse logaritmo de 3 aqui, ó, foi um dado adicional da questão. Você vai conseguir matar a sua charada. Eita, professor, então vamos lá. Eu vou começar aqui pela equação fundamental, tá? Dos juros compostos, e o nosso objetivo é isolar este nzinho bem aqui. O que eu vou começar fazendo? Eu vou começar isolando o parêntese. Eu vou começar isolando esse parêntese aqui. Aí vai ficar assim, ó. 1 mais i elevado a n, mais para cá, 1 mais i elevado a n é igual, o montante já estava do lado de lá, o capital estava multiplicando, mudou de lado, foi dividindo, montante sobre capital. Muito bem. Aqui está, né? Eu ainda vou fazer de novo, porque não ficou no lugar que eu quero. Só um pouquinho mais para cá. 1 mais i elevado a n, estou isolando parênteses, é igual ao montante sobre o capital. Isto é uma equação. O que é uma equação? Uma equação é uma igualdade. Ora, para que a igualdade permaneça, qualquer operação matemática que eu fizer com o lado esquerdo da igualdade, eu tenho também que fazer com o lado direito da igualdade. Aí, aproveitando que eu estou aqui à toa, não estou fazendo nada, eu resolvi colocar um log bem aqui do lado esquerdo da equação. Para que essa igualdade continue valendo, o que eu tenho que fazer agora com o lado direito da equação? A mesma coisa que fez com o lado esquerdo, vou colocar um log do lado de lá. Agora, olha para o lado esquerdo da equação. Nós temos o logaritmo de um valor qualquer elevado a um expoente. Ah, professor, já sei o que vai acontecer com esse expoente. Ele sai do expoente e vem aqui para antes do log. Ficaremos com nzinho vezes log de 1 mais i é igual ao log de montante sobre capital. Muito bem, qual é o meu objetivo agora? O meu objetivo é isolar este nzinho bem aqui. Opa, vou mudar de tela, vou repetir onde nós havíamos parado. N vezes logaritmo de 1 mais i é igual a logaritmo de montante sobre capital. Isolando este nzinho, log que já estava do lado de lá continua, logaritmo de montante sobre capital, e esse log que estava aqui do lado esquerdo, multiplicando pelo nzinho, mudou de lado e vai dividindo, e aí teremos dividido por logaritmo de 1 mais i. Aqui está o formato ao qual chegamos para cálculo do nzinho, o tempo que durou a nossa operação de juros compostos. Lembre-se, isto aqui é para juros compostos. Não serve para os juros simples, não, professor, serve não. Só serve para os juros compostos. Muito bem. Eita, professor, e agora? Agora vamos lá, né? Presta atenção aqui que eu quero que você acrescente ao seu conhecimento, à sua lembrança a respeito dos logaritmos. Além do que nós já vimos até aqui, eu quero que você guarde mais esta propriedade aqui, a propriedade do quociente. Toda vez que eu tiver que calcular o logaritmo de uma divisão, tá? Logaritmo de b dividido por c, ela vai se transformar numa subtração de dois logaritmos. O logaritmo da divisão transforma-se na subtração dos logaritmos. Logaritmo de b menos logaritmo de c. Dá uma olhadinha aqui nesse exemplo. Eu tenho aqui logaritmo de 3 sobre 2. Logaritmo de 3 sobre 2. Se eu quiser
desmembrar, né? Veja, 3 sobre 2 é 1,5. Mas a questão não vai me dizer quanto é o logaritmo de 1,5. A questão vai dar um dado adicional, me dizendo quanto é o log de 3, vai me dar outro dado adicional, me dizendo quanto é o log de 2. Só que aqui são os dados adicionais. Só que aqui eu cheguei na minha resolução a log de 3 sobre 2. O que eu faço? Lembra da propriedade e vamos ter logaritmo de 3 menos logaritmo de 2. Ah, professor, e agora sim, você conclui a sua resolução, mata a charada, tá? Não pode esquecer disso. Não pode esquecer dessa propriedade. Logaritmo de x sobre y é logaritmo de x menos logaritmo de y. Não pode esquecer. Ok, gente? Vamos ver mais aqui. Logaritmo de montante sobre capital. Olha que beleza. Logaritmo de montante sobre capital. Eventualmente, você pode ter que desmembrar isso daqui e dizer que o log desta divisão é a subtração de dois logaritmos. Logaritmo de montante menos logaritmo do capital. Tudo bem, gente? Até aqui tudo em paz? Sim, tudo tranquilo. Temperatura, pressão, tudo normal? Ótimo. Vamos lá. Olha o exemplo aqui. Logaritmo de 0,32. Eita, professor, rapaz. E agora? É? E agora que a questão vai te dar um dado adicional, dizendo que o log de 2 é igual a alguma coisa aí. Log de 2. Aí você vai dizer, lascou. Lascou, porque ele me deu log de 2 como dado adicional. Viu, Anderclay? E eu tenho que achar aí na minha resolução o log de 0,32. Vamos pensar? Vamos pensar. Opa, vamos lá. Doutora Cibele, minha amiga do coração, rapaz, ó. Doutora Cibele acompanha aqui, professor Serginho já faz um tempo. Doutora Cibele já passou em concurso pra caramba aí. Minha colega da Receita, rapaz, né? Continua firme aí. Muito bem, vamos lá. Eu tenho que transformar esse 0,32 em alguém. Aí você pensa, e você diz, ó, 0,32. Mas já tem gente dando a resposta aí. 0,32 é a mesma coisa que 32 dividido por 100. Confere, sim ou não? Aqui no Ceará, 0,32 é 32 dividido por 100. Não sei aí, né, onde você mora. Meu amigo Leandro está aí detonando. Vamos lá. 32 sobre 100. Aí ficamos com a propriedade do logaritmo de uma fração. Aí você já vai se lembrar de imediato. Logaritmo de, né, um valor dividido por outro é o logaritmo de quem está em cima, 32, subtraído do logaritmo de quem está embaixo, 100, dividido pelo logaritmo de 100. Muito bem. Professor, não resolveu nada, porque eu estou agora com logaritmo de 32, estou com logaritmo de 100, e o que a questão me deu foi logaritmo de 2. Então, vamos ter que continuar aqui, né, os trabalhos. Estamos aqui com logaritmo de 32 menos o logaritmo de 100. Muito bem. Ora, se você pensar bem a respeito desse 32, como você já, né, trabalhou muita matemática na sua vida, você vai se lembrar que 32 é uma potência de 2. Se eu fizer 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. Ou seja, o nosso 32 é 2 elevado à quinta potência. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16,
vezes 2, 32. Então, o log de 32 é o log de 2 elevado a 5. Ó, muito bem. E o log de 100, você pode dizer que o 100 é 10 ao quadrado. Essa é uma conta mais fácil, né? Uma conta mais fácil. 10 ao quadrado, 10 vezes 10 é 100. Ótimo. E agora? Agora vamos para cá. Trabalhando esta primeira parcela bem aqui, vemos uma propriedade já nossa, velha, conhecida, logaritmo de um valor qualquer elevado ao expoente. Para onde é que esse expoente vai? Vai lá para trás, professor. E aí teremos que vai ficar 5 vezes logaritmo de 2 menos. Eita, professor, trabalhando agora esta segunda parcela bem aqui, mais uma vez encontramos a mesma propriedade. Logaritmo de um valor qualquer elevado a um expoente. Para onde é que esse expoente vai? Vai lá para trás do logaritmo, menos 2 vezes o logaritmo de 10. Muito bem. Aí, professor, o log de 2, ó, esse log de 2 aqui, agora já me aproveita, já serve para mim, porque ele foi o dado adicional da questão, log de 2, joia. Só falta eu matar essa charada aqui, 2 vezes log de 10. E agora, eu quero saber, quem sabe me falar quanto vale o logaritmo de 10? Vou esperar a resposta de vocês enquanto eu dou um gole d'água. Né? Se lembrar, ótimo. Se não lembrar, ninguém vai morrer por isso. Meu amigo Gil Gleidson, ô rapaz, o Gil tá aqui. Daniel também, um. Antônio é um. Vamos lá. Professor, rapaz, você começou a aula falando logo aí nas propriedades do logaritmo, mas nem explicou o que é o log. Então dá uma olhadinha aqui, ó. O log de um valor b qualquer na base A, se eu disser que isso é igual a x, ó, logaritmo nada mais é do que uma linguagem matemática. Do jeito que eu falo assim, ó, 2 elevado à quinta potência, aí você já entende. Quando eu coloco um 2 e lá em cima, aqui menorzinho, eu coloco um 5, você entende essa linguagem? Você sabe que eu estou falando de uma potência, né? Uma potenciação. É a base 2 vai se multiplicar por ela mesma quantas vezes? 5 vezes. É 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Essa linguagem da potência, todo mundo conhece, todo mundo acha fácil. Se acostuma. A linguagem do logaritmo, nem todo mundo gosta, nem todo mundo entende, nem todo mundo assimila e nem todo mundo grava para o resto da vida. Mas quando eu digo que logaritmo de um valor b na base A, logaritmo de b na base A é igual a x, o que eu estou dizendo é que o A elevado à potência x vai dar igual ao b. É isso que eu estou dizendo. O A elevado a x vai ser igual a b. Somente isso. Nada além disso. Professor, e quando você olha aqui para o tal do logaritmo de 10? Esse 10 aqui está fazendo as vezes de quem? Do b, o valor b que está aqui, ó. Né? E a base, professor? Aqui não tem ninguém na base. Quando não tiver ninguém na base, é porque a base é 10. É uma convenção matemática. Se a base do logaritmo não estiver expressa, é porque ela é igual a 10. Ah, professor, então vamos lá. Logaritmo de 10 na base 10 é igual a x. Então, eu estou afirmando que 10 elevado a x vai ser igual a 10. Ora, esse x vai ter que ser quanto? Professor, o 10 sozinho aqui, do lado direito, é como se fosse 10 elevado a 1. Se 10 elevado a x é 10 elevado a 1, igualdade de potência
igualdade de potência de mesma base, se as bases são iguais, os expoentes também são iguais. O x é igual a 1. Então, daqui para frente, você não esquece mais que logaritmo de 10 é igual a 1. Ah, professor, que beleza, rapaz. Ó, nem me lembrava mais dessa belezura, né? Logaritmo de 10 é igual a 1. De modo que chegamos aqui a 5 vezes o logaritmo de 2 menos 2 vezes 1, que é 2. E o meu amigo Antônio, meia hora atrás, já tinha chegado aqui nesse resultado. Cabra bom, né, rapaz? Como a gente diz aqui no Ceará, cabra bom. Muito bem. Quero saber se está tudo compreendido até aqui, né? Ah, misericórdia! Sibeli, Sibeli, queridinha, tá acompanhando o raciocínio? Tá acompanhando direitinho aqui o raciocínio, Sibeli? Tá acompanhando? Olha lá, depois você, se precisar, dá uma olhadinha de novo. Meu amigo Abel, ótimo, tudo ótimo. Então vamos lá. Vamos para mais um exemplo. Logaritmo de 0,64. E mais uma vez, o dado adicional que veio nessa questão foi log de 2. Log de 2 é igual a alguma coisa lá qualquer, tá? Muito bem. O Marquinho disse que logaritmo sempre assusta. Rapaz, é esse trauma que eu estou querendo tirar de vocês, tá? É esse trauma que eu estou querendo tirar de vocês, porque eu vou ser bem sincero, se você for fazer uma prova de Olimpíada Nacional ou Olimpíada Internacional de Matemática e tiver aparecendo ali no meio uma questão de logaritmo, aí, doutor, é para tremer na base. Os caras vão botar a questão para tu passar o mês todinho pensando, quebrando cabeça, né? Mas quando se trata do logaritmo dentro de uma questão de concurso, aí respire aliviado, viu, doutora Cibele? Pode respirar aliviada, porque é só o básico, é só o beabá, bem maneirinho, tranquilo, não vai ser mais do que nós estamos fazendo aqui, tá certo? Log de 0,64, você está lá no meio da sua resolução e chegou no log de 0,64, sendo que o dado adicional fornecido pela questão foi o logaritmo de 2. Aí você vai ter que pensar, né? Eu vou ter que tentar transformar esse 0,64 em 2, de alguma forma, de alguma maneira. Vamos começar aqui os trabalhos. Você vai pensar assim, ó. Primeiro ponto, eu vou dizer que 0,64 é 64 dividido por 100. Todo mundo concorda até aqui. Confere? 0,64, 64 dividido por 100. E aqui recaímos numa propriedade da qual acabamos de falar, né? Agora há pouco, acabamos de falar. Logaritmo de uma fração vira uma subtração entre logaritmos. Teremos então logaritmo do 64, que é o numerador, subtraído do logaritmo de 100, que é o denominador. Muito bem. Paramos por aqui. Professor, ainda não me ajudou nada. Não me ajudou nada, porque agora eu tenho logaritmo de 64, logaritmo de 100, e o que a questão me deu como dado adicional foi logaritmo de 2. E agora? Lá, log de 64 menos o log de 100. Aí você vai olhar para esse 64 aqui e vai pensar assim: rapaz, esse 64 eu acho que é uma potência de 2, tá? Ó, gente, eu vou falar um negócio para vocês. Todo concurseiro que se preza tem que conhecer as potências de 2 até o 2 elevado à décima potência. Até o 2 elevado à décima potência. Tá? É. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 8, 16. 2 vezes 16, 32. 32 vezes 2, 64.
64 vezes 2, 128. 128 vezes 2, 256. Vezes 2, 512. Vezes 2, 1024. Todos esses valores aqui, todos eles, tá? O 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, tem que estar guardados na sua memória como potências de 2. Potências de 2. Qual é que me interessa agora? Essa aqui, ó. 2 é 64. É 2 vezes 2, 3, 4, 5, 6. É 2 elevado à sexta potência. É o 64. Então, ficamos assim, ó. Ficamos assim. Log de 64 é o log de 2 elevado à sexta potência, menos o log de 100 é log de 10 elevado ao quadrado. E agora aqui teremos, pela propriedade, tá aqui para baixo, pela propriedade, o logaritmo de um valor qualquer elevado a um expoente, o expoente migra lá para fora do logaritmo. E aí teremos 6 vezes o log de 2 menos, mesma coisa que logaritmo de um valor elevado a um expoente, o expoente migra para o lado de fora do logaritmo, menos 2 vezes o logaritmo de 10. Muito bem, e aí ficamos 6 vezes o log de 2 menos. Professor, eu nem perco mais tempo, porque eu já sei que o logaritmo de 10 é igual a 1 menos 2. Muito bem, aqui está o nosso resultado. Já dá para trabalhar, porque o dado adicional da questão seria o log de 2. Você substitui, faz a continha, mata a charada. Ok? Mata a charada. Está ficando mais fácil, doutora Cibele? Está ficando mais fácil, doutora Cibele? Está começando a facilitar um pouquinho? Ótimo, está começando a facilitar. Então vamos lá. Logaritmo de 1,28. Doutora Cibele, esse log de 1,28 e o próximo exemplo, o log de 1,25, esses dois aqui foram necessários numa mesma questão da última prova do Cefa Pará. Inclusive, nós vamos já resolver essa questão, tá? Daqui a pouquinho vamos resolvê-la, mas eu já estou aqui trazendo aqui elementos para facilitar a nossa vida daqui a pouco. Tenho que calcular o log de 1,28. Imagine que o dado adicional da questão, foi log de 2 é igual a alguma coisa qualquer, tá? E aí você chegou ali no log de 1,28 e pensou, meu Deus, eu tenho que fazer alguma coisa com este 1,28 a fim de que ele se transforme ali no log de 2 para eu poder usar esse dado adicional bem aqui. Então vamos lá, né? Vocês já estão começando a entender como é que funciona o processo, né? Você vai começar dizendo que 1,28 é 128 dividido por 100. Ah, professor, olha aí, rapaz. Nada como a repetição, né? A repetição é a mãe do aprendizado, viu, gente? É impressionante. Aí você deparou aqui com a propriedade do logaritmo de uma fração. Logaritmo de uma divisão vira uma subtração entre dois logaritmos. Teremos, então, o logaritmo do numerador, 128, subtraído do logaritmo do denominador, que é igual a 100. E aí paramos aqui. Log de 128 menos o log de 100. Aí você vai pensar, eu preciso ainda, não está do jeito que eu quero, porque eu tenho log de 128, eu tenho log de 100, meu dado adicional é o log de 2. Aí você vai se lembrar disso, dessa brincadeirinha que eu coloquei bem aqui nessa tela, e agora, né, agora
O que nós vamos precisar é desse rapaz aqui, ó, 128. O 128 agora é o 2 elevado à sétima potência, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. O 128 é 2 elevado à sétima potência. O 128. Ah, Jesus, não acredito. Vamos lá. O 128 é 2 elevado à sétima. Muito bem. Vez ou outra, é essa minha canetinha aqui, ela me deixa na mão. Vamos lá, espero que não aconteça aqui. Muito bem. Aí teremos o 128. Logaritmo de 128 é logaritmo de 2 elevado à sétima potência, menos o logaritmo de 100. 100 é 10 elevado à segunda potência. Pagou. Log. Oh, Jesus. Só um instantinho, gente. Um instantinho. O ao vivo tem dessas coisas, né? Aqui e ali, probleminha técnico. Né? Mas vai dar certo. Vamos lá. Canetinha, canetinha, não brinque comigo. Jesus. 128, 2 elevado à sétima, ela paga sozinha. Não é a primeira vez. É muito raro acontecer isso, tá, gente? É raríssimo. Mas quando acontece, acaba me prejudicando aqui. 2 elevado à sétima menos o logaritmo de 10 ao quadrado. Pela propriedade do logaritmo da potência, o expoente vai lá para trás, 7 vezes log de 2 menos, pela propriedade da potência, o expoente vai lá para trás, 2 vezes o log de 10. Agora você matou a charada, porque você sabe que o log de 10 é igual a 1, e aí ficamos com 7 vezes o logaritmo de 2 menos 2. Bem, e aí você já vai poder usar o dado adicional, porque o dado adicional foi justamente esse, quanto é o logaritmo de 2. Você vai substituir e vai concluir as suas continhas e ganha o ponto. Ganha o ponto. Esse foi o exemplo 9. E para fechar aqui o exemplo 10, dá uma olhadinha lá. Logaritmo de 1,25. O dado adicional da questão foi o log de 2. Aliás, desculpe, foi o log de 5. Log de 5 é igual a alguma coisa. Este foi o dado adicional da questão, tá? Vou colocar aqui, ó. O dado adicional foi o log de 5. Aí você vai pensar, eu tenho que mexer nesse 1,25 para que ele vire log de 5. Começo de que maneira? Comece dizendo que 1,25 é 125 dividido por 100. Daqui, aplicando a propriedade do logaritmo da divisão, que vira uma subtração entre dois logaritmos, teremos o logaritmo de 125 menos o logaritmo de 100. Muito bem. Vamos lá? Log de 125 menos log de 100. E aí, professor? E aí que você vai pensar nesse 125, você vai pensar o seguinte, ó. Já que ele me deu como dado adicional quanto era o log de 5, apagou tudo, né? Apagou tudo aqui. Ah, vamos lá. Canetinha, não brinque comigo. Passou o dia funcionando direitinho a caneta. Quando vem para o ao vivo, vou reclamar não. Vamos agradecer, né?
Eu vou dar um gole d'água, é o melhor que eu faço. Enquanto eu bebo água, vocês concluem a resolução aqui do log de 1,25. Vamos lá? Todo mundo aí com canetinha e papel. O Antônio está dizendo, ela tá revoltada, passou do tempo já, né? 8 horas de aula já. Caneta tá de greve. Fala isso, nem brincando. Então vamos lá. O log, às vezes ela volta normalmente, né? Da pilha, botar pilha e ela volta normalmente. Às vezes não. Estava funcionando tudo bonitinho, rapaz. Vou ter que comprar uma caneta nova, é o jeito. Já me disseram que o problema não é a caneta. Se fosse a caneta, ela parava de funcionar de vez, né? Mas ela quase funciona 95% das vezes. Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Só uma paciênciazinha a mais, gente, né? Já tá, esse era o último exemplo antes de começarmos a resolver as questões. É o último exemplo. Vamos lá. Eu estou achando que um segundinho mais. Da última vez que isto aconteceu, né? Da última vez que isso aconteceu, faz tempo, foi ano passado, né? Eu precisei, é, eu precisei reiniciar o programa, né? Precisei reiniciar o programa. E demora muito, professor? Qualquer coisa você reinicia. Demorando 5 minutos, um pouco menos. Ah, a gente espera, acho que é melhor, senão você vai ficar É, sofrendo vamos aí. fazer disso então. Eu vou fazer disso. Aí vai mandar um novo Olha, link lá no grupo, né, entendo professor? aí como é que vai funcionar. Eu vou é, desligar e ligar tudo de novo e vou criar um novo link do Zoom e coloco lá nos próximos 5 minutos. Eu coloco lá para vocês o novo link, tá? Aí a gente volta, com a graça de Deus, volta tudo funcionando 100%. Tá joia, gente? Combinado. Ficou entendido? Somos Combinado. 33 Certinho. aqui. Daqui a um minutinho é só o tempo de eu criar aqui o novo link e reiniciar o programa. Tá joia? Então vou encerrar a gravação aqui.